Você vai abrir comigo em Atos, capítulo 6, verso 3. Atos 6, versículo 1, tá? Quem achou, diga amém. Vamos ler. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Muito importante vocês marcarem esse versículo, aqueles que gostam de anotar, tá bom? Aqueles que gostam de marcar aí pelo celular, já marca essa parte. Vou repetir. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Versículo 13. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Muito importante também no versículo 3, você marcar aí, cheios do Espírito e de sabedoria. Essas duas palavras. Antes que eu comece a desenvolver o assunto, e na tua mente, quando eu falar cheio do Espírito, você já entenda que é uma pessoa performática, que de repente fala em línguas, que joga poder nas pessoas. Não é isso que o texto está falando. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Isso já deve ser uma figurinha carimbada já para a gente saber o que é isso. O que é um cristão cheio do Espírito? É um cristão que consegue dar o fruto do Espírito. É o cristão que consegue ter reações, atitudes que mostram para as pessoas à sua volta, que ele possui o Espírito Santo. Não tem nada a ver com pessoas performáticas em dons, as que são vazias do caráter do Espírito Santo. Um exemplo básico é uma pessoa que quer orar por todos os doentes, que quer falar em línguas, que quer revelar para todo mundo, mas não tem o temperamento tratado. Vive em contenda. É uma pessoa que é presa em imoralidade. É uma pessoa que vive em impureza, em coisas ilícitas. É uma pessoa que possui vícios. Para uma pessoa ter o distintivo de ser cheio do Espírito Santo, existe um teste básico: comportamento. Repete comigo: comportamento. De uma vez por todas, nós temos que parar de achar que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa com performance. Não é. Não é uma pessoa que na hora de pregar fala com uma ênfase que te emocione. Não é uma pessoa que aparenta ter um poder misterioso. É comportamento. O comportamento vai falar se alguém possui o Espírito Santo, se alguém é conduzido pelo Espírito Santo ou não. Então, para a gente começar a entender isso aqui, eu quero que você vá comigo lá em Gálatas. Eu vou te mostrar o que é um homem ou uma mulher cheia ou cheio do Espírito. Gálatas 5. Gálatas 5.
A cultura evangélica hoje, ela tem a tendência de acreditar em pessoas desconhecidas. Por exemplo, aqui os pastores de vocês ensinando, amigos mais maduros ensinando, outros presbíteros ensinando, não faz tanto sentido. Aí quando vem um desconhecido, que você não sabe quem ele é, você não sabe de onde ele veio, às vezes a gente dá muito mais crédito para isso. E cada vez mais a cultura brasileira procura esses homens. Vem um fulano de tal de São Paulo. Aí as pessoas procuram o fulano de tal porque ele tem uma palavra mais poderosa de Deus. E para os apóstolos, eles precisavam de homens cheios do Espírito. Repete comigo assim, não tem como, de novo, não tem como saber se um homem é cheio do Espírito sem convívio. Ponto. Nunca aponte seu dedo para falar que alguém é cheio do Espírito Santo se você não conhece. Se você não tem conversas com ele, se você não convive com ele, não tem como falar isso. Eu vou te mostrar alguns comportamentos que um homem cheio do Espírito Santo ou uma mulher cheia do Espírito Santo não vai ter. Agora, um ponto importante, olha só. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de comportamentos que você olha para essa pessoa e já define ela por aquele comportamento errado. Todos que estão aqui podem cometer qualquer um desses erros. Mas tem aquele tipo de erro que a pessoa olha para o fulano e já descreve ele. Tu quer pensar em irritabilidade? Fulano. Tu quer pensar em alguém imoral? Fulano. Tu quer pensar em alguém mentiroso? Ciclano. Sabe esses estereótipos que as pessoas já te conhecem por isso? É o que não pode existir. Nossa batalha todos os dias vai ser para que esses comportamentos aqui, eles não venham aflorar na nossa vida. Todos acharam Gálatas aí, amém? Eu quero que você vá comigo no 18. Quem achou, diga amém. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Nós temos aqui 3 palavras importantes: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, tá? O que significam essas 3 palavras? Eu já falei várias vezes aqui para vocês. Bem rápido. Imoralidade sexual. Nós temos aqui a palavra porneia. Relação sexual antes de casar, fora de um casamento. Ou de natureza investida. O homem abandona suas afeições naturais, a mulher abandona suas afeições naturais e se relaciona entre pessoas do seu mesmo segmento sexual. Isso é imoralidade sexual. Alguém guiado pelo Espírito Santo, ele precisa ter sua moralidade sexual sobre controle. E quando eu falo sobre controle, é sobre vigilância. É não deixando essa liberdade te dominar. Como é que você vai saber se um homem é cheio de Deus ou uma mulher é cheia de Deus? Olha como é muito secreto, né? Olha como é difícil. Nesse campo da imoralidade sexual, as maiores quedas estão aí no ambiente evangélico. E não é só homem, mulheres também. Nós temos uma segunda palavra. Essa segunda palavra também tem uma conotação muito, muito real no Brasil, que é a impureza. O que é impureza? Qualquer coisa ilícita. O gato na energia, impureza. Não devolver o troco, pureza. Sabe essas pequenas coisas que minam a nossa moralidade correta? Isso é impureza. E provavelmente todos aqui têm alguma coisa que já fez. Alguém guiado pelo Espírito Santo, alguém cheio do Espírito Santo, ele precisa ser
a gente não tem uma vida como a gente quer. Bíblia não consegue ter ânimo por Cristo, mas tem ânimo por coisas terrenas. O que é isso? Idolatria. Então a idolatria pode estar muito mais próxima do que você imagina. Vou repetir para vocês, não é normal, você está aqui, ó, você está aqui num culto como esse. Não está conseguindo adorar o Senhor, porque eu não consigo cantar. No culto eu não consigo orar. Mas eu venho. Em casa, eu não consigo fazer isso. Meus irmãos, isso não é normal. Não está tudo dentro de você. Se você não olhar para dentro de você e analisar, você vai perceber que tem alguma coisa que te deixa feliz. Alguma coisa que você tem energia, alguma coisa que você gasta horas fazendo. Talvez isso seja o teu Deus. Todos estão entendendo? Então, eu posso afirmar que o povo evangélico é um dos povos mais idólatras que existe. Porque o povo evangélico tem uma grande dificuldade de conseguir falar com Deus e ler. Então, sim, nós somos um povo bastante idólatra. Nós temos algumas outras palavras aqui. Feitiçaria, tá? O que é a feitiçaria aqui? Você vai pensar logo na macumba, nesses negócios assim. Não é isso aqui que a feitiçaria dessa época. A feitiçaria dessa época são rituais das religiões mais esotéricas. Está muito relacionado com ervas medicinais que eles usavam, desde tomar ou fumar, para ir para uma região transcendental espiritual. Então, aquele ayahuasca é hoje, ou a própria maconha é hoje, onde você quer fugir da realidade, você quer chegar a um multiverso, sabe? Você quer chegar a um local onde normalmente você não chega. Então, alguém guiado pelo Espírito Santo, presta atenção para mim, alguém guiado pelo Espírito Santo não usa outro meio para acessar a sua espiritualidade a não ser a oração e a palavra do Senhor. Se vocês estão me olhando aqui, vocês precisam de alguma coisa a mais para acessar a espiritualidade de vocês, vocês podem estar prontos para ganhar uma bela roupa de feiticeiro. Porque a espiritualidade, ela só é alcançada por meio de uma pessoa. Quem é? Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Prosseguindo, nós temos algumas outras palavras. Nós temos o ódio, tá? Que ódio é esse aqui? Na Bíblia nós temos dois tipos de ódio, tá? O primeiro ódio é aquele que você fica com ódio da pessoa de forma prolongada. Vamos supor que eu discuti aqui com o Lucas, acabou a discussão, eu continuo com aquele ódio. Continuo, passa um mês, passa 2 meses, tem esse ódio prolongado. Pastor, é esse que está escrito aqui? Não. Você vai falar, não, mas Jesus lá em Mateus 5 condena esse ódio prolongado. Fica tranquilo que não está mais. Esse ódio aqui é o acesso de raiva. Você pode explodir. Acho que todo mundo já fez isso, né? Tem determinados assuntos que você explode. Esses acessos de raiva, essas explosões. Esse comportamento,
ele não é obra do Espírito Santo. Ele é pura carnalidade. Quem é que estoura de vez em quando? Amém? Nós temos aqui também algumas questões no âmbito de comunhão, discórdias, ciúmes. Nós temos ira sempre relacionado com ódio, sempre relacionado com esses acessos de raiva repetidos. Nós temos egoísmo, nós temos dissensões e facções. Aqui está muito no campo do que eu gosto de fazer um clubinho para mim, para falar com as pessoas. Facções. Serão danos. Isso tem em muitas igrejas. Você tem aqui a inveja, a embriaguez. Aí aqui já está arrebentando a porteira. Aí já faz aqui, ó. Aí você tem inveja, embriaguez, orgia. Aí já não precisa nem explicar. Por que eu li essa lista para vocês? Preste atenção. Porque uma pessoa que é dominada por esses impulsos, o que ela é? Ela é cheia de carnalidade, ela não é cheia do Espírito. Aí o que vai acontecer? Quando você olha para algumas realidades, você não pode idolatrar nenhum tipo de homem, porque o cara olhou e te falou o futuro. Vocês não podem ser esse tipo de pessoa, porque vocês não sabem quem eles são. Se na época de Paulo tinha escrito de divinação, tentou adivinhar para Paulo. Quanto mais você. Então, nós precisamos ficar atentos. Baseado nisso, olha aqui a perfeição do cheio do Espírito. Não é algo fácil, mas a gente tem que correr atrás. 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, que é o ágape, que é aquele que faz algo para as pessoas, o bem, e não quer reconhecimento e nada em troca. Você quer saber se você ama alguém? Quando a pessoa não te retribuir e não reconhecer, você vai descobrir quem você é. Fiz um favor para alguém. Quando eu precisei de um favor, a pessoa não me atendeu. Você ficou chateadinho? Você não amou de verdade. Não abra sua boca para dizer, eu ajudei fulano. Você não ajudou ninguém. É na hora que o amor não é retribuído que nós descobrimos o verdadeiro amor. Esse é o amor de Deus. Quantas vezes você já retribuiu o amor de Deus essa semana? Deve ser 0,1% para 300% de coisa que você não retribuiu. Nós temos aqui a alegria. Cadê os nossos irmãos alegres aí? Diga amém. Nossa, foi ruim. Cadê os irmãos alegres aí? Amém. A alegria, então você que sempre está irritado, sempre está reclamando das coisas, sempre está insatisfeito com as coisas. Meu irmão, você pode arranjar todas as desculpas possíveis. Quem tem o Espírito de Deus consegue estar alegre em situações bem complicadas. Então a falta de alegria, olha bem para mim aqui, irmãos, a falta de alegria, ela é um problema grave. Sabe por que é um problema grave? Primeiro que teu rosto fica horrível. Acorda, te olha no espelho, teu rosto horrível. Sempre insatisfeito, sempre com raiva. A alegria, além de deixar o rosto mais bonito, ela mantém nossos ambientes de convivência cada vez mais melhores. O ambiente da casa muda, o ambiente das amizades muda. Então tem gente que está há um bom tempo não sabe o que é estar alegre e acha que isso é normal. Nós temos aqui a paz, muito relacionado a um bom relacionamento com Deus, e um bom relacionamento com as pessoas. Paciência, que é aquele momento que não tem o que fazer, tem que aguardar e esperar no Senhor. Amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Sabe o que é isso? Sabe o que é crucificar a carne? Em outras palavras, você e eu somos responsáveis em estar atentos e vigilantes no nosso comportamento. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então andemos também. Essa frase que é interessante. Eu tenho o Espírito, ele habita em mim, eu sou a igreja. Entende essa frase? Se é igreja, se tem o Espírito, então ande como alguém que tem o Espírito. Então, se as nossas atitudes elas não condizerem com aquilo que habita em nós, talvez a gente nem tenha esse Espírito. 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Vou repetir. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Aí você pode falar assim, pastor, eu não sou invejoso. Eu vou te provar que está invejoso. Estou generalizando, tá, irmão? Você não fala depois, o pastor fica chamando a gente de invejoso. Onde é que nasce a inveja? Como é que você pode identificar que se você pode ter um problema de inveja? Quando, olha para mim aqui, você se incomoda com as pessoas. Sabia que pode ter inveja no casamento? Pode ter inveja entre irmãos, entre familiares. Você é uma pessoa, creio eu, salva em Cristo Jesus, mas simplesmente algumas coisas que as pessoas fazem te incomodam. Qual é o motivo? Não sei. Fulano conseguiu um emprego, te incomoda. Fulano saiu, te incomoda. Fulano conseguiu uma viagem, te incomoda. Fulano foi promovido, te incomoda. Porque você fica triste porque você não tem o que ele tem. Você fica triste com Deus, você fica desgostoso porque você não tem o que a pessoa tem. Outra coisa é que a inveja também pega muita gente. Quando alguém está muito feliz, a pessoa que tem esse pecado fica irritada. Porque ela quer ter aquela mesma sensação. E quando ela não tem, o que ela vai fazer? Se eu não tenho isso, não vai ter. Então a inveja, ela é muito sutil. Todos aqui podem ter ela de forma sutil. Um exemplo muito claro. Marido e mulher. O marido está progredindo, a mulher fica com ciúme. A mulher está conseguindo avançar em alguma coisa, o marido fica com ciúme. Ele fica incomodado. Mas se fosse ele, ou se fosse ela, queria palmas. Nosso ambiente como igreja. O irmão, ele consegue um progresso. O irmão está aprendendo um pouco mais. Em vez de você ficar feliz, você fica o quê? Triste, chateado, porque você não é como aquela pessoa. Então a gente tem que ter um sério cuidado com a inveja. A inveja é eu querer realidades de outros irmãos que eu não tenho. Quando o irmão consegue avançar, atingir uma realidade que não é minha, eu fico com raiva de Deus, eu fico chateado, eu fico desanimado. Então o crente ele é muito invejoso. Principalmente com o ímpio. Olha o emprego que o fulano tem, olha o carro que o fulano tem, olha o dinheiro que o fulano tem, olha a esposa do fulano, olha o marido da fulana. E fica com raiva. Isso é muito comum. Eu não sei se alguém de vocês aqui já passaram por esse sentimento ou já foram vítimas desse sentimento. Mas eu tenho certeza que em algum momento todos nós já passamos por algo parecido. Diante disso, está aqui a palavra dos apóstolos. Vamos separar homens cheios do Espírito Santo. Primeira atitude deles, quem eles vão chamar? Discípulos. Repete comigo, discípulos. Quem são esses discípulos? Pessoas que sentaram para aprender. Pessoas que estavam convivendo com eles. Pessoas que estavam orando com eles.
pessoas que estavam aprendendo e estudando com ele. São os discípulos. Quando eu falo os discípulos nesse contexto, já não são mais apenas os 12. Os 12 já são apóstolos. Nós temos agora mais de 100, 200 discípulos. Eles vão chamar e selecionar esses homens. Primeira lição de hoje, que é muito importante todos os membros saberem. Você pode voltar para Atos 6, por favor? Versículo 3. Todos acharam? Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Olha só, eles chamam 12 pessoas próximas, que já estão servindo, que já estão participando, que já estão estudando e que já estão aprendendo. Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente. Quem é que pode ser um diácono na igreja Frônesis? Vai ser esse perfil de pessoa. A pessoa que nós já conhecemos, a pessoa que já está nos ajudando, a pessoa que se preocupa em aprender, em falar a mesma linguagem que a gente tem ensinado aqui. Então, a menos que você não seja essa pessoa que ajuda nos bastidores, você não pode se tornar um diácono aqui na igreja Frônesis. Vamos continuar. Ele diz assim, versículo 4. Versículo 3, né? Nós estamos no 2. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, ele precisava ter um bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo, já botei a qualidade lá, e com sabedoria. Por que sabedoria? Eram homens que conseguiam transformar o ensinamento recebido em atitude. Eles conseguiam praticar o que ensinavam, e não só apenas isso, mas quando eles pudessem conversar ou ajudar alguém, o que eles iriam fazer? Eles conseguiriam aconselhar de forma sábia. Continuando, ele diz assim: passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos, e em Jerusalém também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu passei no último culto que eu preguei sobre isso. Se você ler a partir de agora a história de Estevão, você vai ver o show de teologia bíblica que ele vai dar quando ele está no julgamento dele, como ele, desde Gênesis até a salvação em Cristo Jesus, como ele prega o Evangelho. Então, se você quer ser um diácono, você não precisa ser um teólogo técnico, mas você precisa amar o Evangelho e saber falar sobre ele. Isso não é matéria para teólogo formado. Isso é obrigação de todo cristão. Por que é importante enfatizar isso? Porque hoje a pregação do Evangelho virou coisa acadêmica. Nós estamos tão abaixo do nível que o que é beabá para os evangélicos desse tempo aqui, para a gente é seminário. Para a gente é uma faculdade. E não é isso correto. A faculdade são outras coisas, coisas mais técnicas. Aqui, todos vocês estão aqui. Vocês precisam saber pregar o Evangelho. Pastor, como é que eu vou saber se você prega o Evangelho? Lê depois toda a fala de Estevão. E se pergunta uma coisa: você saberia explicar o que ele explicou? Nós vamos encontrar na fala de Estevão o Evangelho desde Adão e Eva e uma teologia de aliancismo. A pergunta que fica é: se você precisasse responder a mesma coisa que Estevão, você conseguiria? Quando você lê o que Estevão falou, você entende o que ele está falando? Então, é uma ótima oportunidade num grupo de estudo para vocês lerem, por exemplo, ou lerem em casa, todo o discurso de Estevão.
e começar a identificar como é que ele fala de Gênesis, ele vem entrando na história toda, falando sobre os profetas, depois ele fala sobre quem é Jesus, o prometido. Ele fala sobre a graça, sobre a salvação. Uma coisa que é importante vocês saberem, presta bem atenção, o diácono é uma palavra chamada servo. Então a palavra diácono, ele é usado tanto para a palavra servir, o serviço, como para o ofício, tá bom? Isso é muito importante enfatizar. O diaconato surgiu da crise, mas se tornou estrutura para o crescimento. Onde há conflitos práticos e pessoas sofrendo, deve haver diáconos servindo. Olha só, irmãos, eu tive 2 pessoas que mandaram mensagem falando que queriam ser diáconos. 2 pessoas. Tá bom? Dessas 2 pessoas foram 2 mulheres que querem ajudar no diaconato. Como vocês sabem, eu vou falar um pouco mais na frente, baseado em 1 Timóteo, como nós estudamos, aqui na França nós vamos aceitar o diaconato feminino para estar apoiando nessa área das mulheres. Tá bom? Nós não aceitamos o pastorado feminino, por não encontrarmos biblicamente um local para ele, mas dentro do diaconato, do serviço para os necessitados e para a nossa igreja, nós vamos aceitar o diaconato feminino. Nós tivemos 2 mulheres que se candidataram ao diaconato. Nós não tivemos nenhum homem, infelizmente. Mas estaremos orando. Quando você olha a realidade das igrejas hoje, o número de pastoras mulheres tem crescido. Sabe por que tem crescido? Porque os homens não querem. Os homens estão sempre cansados, com preguiça, não dão conta mais de nada. O que aconteceu? O cara não ora, o cara não lê Bíblia, o cara está sempre cansado, aí a mulher começa a orar, ler Bíblia, se dedicar, e aí você tem uma enxurrada de mulheres assumindo a liderança espiritual nas igrejas, quando deveria ser homens que deveriam estar fazendo isso. E aí nós temos uma inversão de papéis grande, porque a área que as mulheres dominam e podem ajudar fica descoberta para cobrir uma outra área, e aí a bagunça generaliza. Então, meus irmãos homens, aí, por favor, orem ao Senhor. Nós precisamos de homens no diaconato. 2 mulheres, e a gente vai falar sobre isso no final. Vou repetir, presta atenção. Onde há conflitos práticos e pessoas sofrendo, deve haver diáconos servindo. A palavra diáconos significa, olha só, o que é a palavra diáconos? Aquele que serve, aquele que atende às necessidades. Um diácono vai nos ajudar a atender às necessidades e a servir aos irmãos. Um diácono vai nos ajudar a organizar os serviços na igreja e a organizar, a alcançar as necessidades dos irmãos. Jesus é o modelo supremo. Ele diz assim, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Marcos 10, 45. Nós temos alguns requisitos claros em 1 Timóteo 3, 8 ao 13, sobre como deve ser a conduta desse diácono. Ele deve ter dignidade, ele deve ter palavra firme, autocontrole, vida de piedade, deve ser testado e deve ter uma família estável. Vocês podem abrir comigo em 1 Timóteo 3, 8, 13, só para a gente relembrar. Primeiro Timóteo 3, 8. Acharam aí? Os diáconos igualmente aos presbíteros, né?
Devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Tem que ser experimentados. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. É aqui que nós encontramos, biblicamente, a nossa posição para diaconato feminino. Por quê? Não faz sentido, gramaticalmente, do nada Paulo falar sobre mulher no meio de uma sessão de diaconato e depois voltar para diaconato de novo. Se vocês observarem aqui, ó, ele vai falar sobre as mulheres igualmente a esses diáconos. Nós temos algumas divergências aqui. Vão ter teólogos que vão dizer o seguinte: ele está falando sobre a mulher do diácono, que a mulher do diácono deve ter essa postura. Só que é uma coisa interessante, porque ele fala da mulher do diácono, mas ele não fala da mulher do presbítero. Então é um padrão de morfologia gramatical que não condiz com o texto. Então, se o presbítero é mais importante e ele não fala sobre a mulher do presbítero, então significa que ele está colocando uma seção nova ao diaconato. E aqui, entre as três posições, são três posições. Uma é, não pode ter diaconato feminino, primeira. Segunda, está falando sobre a mulher do diácono. Terceira, ele está abrindo exceção para o diaconato feminino servir na igreja. É esse o nosso posicionamento como igreja. Vocês sabem, nós pregamos, se você tiver alguma dúvida, procura no YouTube lá, nossa pregação sobre diaconato em Timóteo 3, tá? Aí lá eu falei para vocês a parte gramatical, porque nós chegamos a essa conclusão, tá bom? Aqui eu não vou poder chegar, senão a gente vai perder todo o tempo. Mas vocês podem ver que a palavra igualmente, ligando a seção do diaconato, diz assim: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. Aí ele volta de novo para a figura do homem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos, sua própria casa. Os que servirem bem, olha só que coisa interessante, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Tá? Quando a gente olha para isso, nós temos essas características. Tem que ser digno, uma reputação, tem que ter uma palavra firme, tem que ter autocontrole, tem que ter piedade, tem que ser testado e tem que ter uma família estável. Tá? Lembrando para as mulheres aqui, nós temos uma adição ao comportamento. Porque provavelmente as mulheres, pela ótica de Paulo, elas têm um probleminha nessa área bem aqui, ó. Versículo 11. Elas não podem ser caluniadoras. Aí, mulheres, me digam vocês. Na perspectiva de Paulo, mulher tem uma tendência a sempre caluniar. Caluniar marido, caluniar pessoas, reclamar, ver o defeito das coisas. Então ele vai pedir para as mulheres: cuidado com a boca. Cuidado com a tua calúnia demais. Cuidado com a tua insatisfação demais. As mulheres que são diaconisas têm que controlar o que falam. Outra coisa que ele fala também: elas têm que ser sóbrias, equilibradas, né? A boa reputação e confiáveis em tudo. Aqui está muito relacionado com o quê? Mentira. Tá? Cuidado com as omissões e mentiras. Como eu falei para vocês, a Frônese reconhece, diaconisa. Diaconisas são mulheres vocacionadas ao serviço da misericórdia, hospitalidade e cuidado. Elas vão atuar de que forma? Em apoio às mulheres e famílias. Visitação, projetos sociais, aconselhamento e socorro emergencial. O que faz um diácono? Eles podem organizar os recursos da igreja, eles podem ajudar nas ações de misericórdia para ajudar alguém que está adoentado, para ajudar alguém que está desempregado, para ajudar uma família que passou por um momento difícil. Eles estão presentes nos bastidores dos cultos. Eles podem lidar com a logística, a comunhão e manutenção. Atuam com discrição e intencionalidade.
muitos de vocês vieram de uma cultura onde o diácono, ele limpa a igreja, né? Ele limpa, ele abre, ele fecha, tá? Na Frônesis, o diácono ele não é restrito a isso. O diácono ele pode ajudar na ordem de culto, ele pode ajudar nos bastidores. Então, o nosso irmão Antônio, que está como teste no presbitério, vai ser aquela pessoa que vai estar muito em contato com esses diáconos, para estar organizando as coisas, para estar mantendo o culto em ordem, para posicionar naquilo que é necessário. Nós vamos nos reunir mais para frente para conversarmos sobre o nosso modelo de visitação, como visitar doentes, em um momento de doença, alguém que estiver desempregado, como é que nós vamos ajudar essa pessoa, como a gente vai fazer teologia a partir disso, como é que os diáconos vão atuar em aconselhamento, se precisar aconselhar, qual é a postura das diaconisas para com as mulheres e qual é a postura dos diáconos para com os homens, como é que funciona toda essa logística. A dimensão espiritual disso é que, se eles servirem bem, eles alcançam excelente posição e grande determinação da fé. Quanto mais um diácono serve, mais ele amadurece, mais ele cresce e mais ele se desenvolve. Eles fortalecem a unidade da igreja, dão exemplo de maturidade sem palco, porque são bastidores, ensinam com a vida, são antídoto contra a omissão e a vaidade. Uma cena real de diaconato. Vou dar aqui para vocês. Ó, preste atenção. Uma irmã perdeu o marido. Antes mesmo do culto de domingo. 2 diaconisas já estão com ela em casa. Orando, levando comida, ouvindo e acolhendo. Vocês estão entendendo? Nenhum versículo foi lido, mas o evangelho foi vivido. Isso é ser diaconisa na prática. Agora, traz isso para o masculino. O irmão está impossibilitado, muito doente. A gente poder chegar até esse irmão para que ele possa estar conosco no culto. De repente, para buscar esse irmão. De repente, para ir cultuar ao Senhor com ele, pela impossibilidade dele, de repente, de caminhar de saúde. De poder estar ceando com ele na sua casa. Vocês estão entendendo? O diácono ele é muito importante para isso. Enquanto outros diáconos podem estar aqui ajudando no funcionamento do culto, para que tudo esteja em ordem, organizando esses bastidores. Então, sim, o diácono ele pode ajudar numa limpeza? Pode. Ele pode ajudar no funcionamento do culto? Pode. Ele pode ajudar os necessitados? Ele pode. Ele é um ajudante em momentos de crise. Vocês estão entendendo? Ele atua nos bastidores. Agora vem aqui a parte final muito importante. Como é que eu sei que eu estou sendo chamado para o diaconato? Presta bem atenção. Primeira característica. Você sente compaixão por quem sofre? O que significa isso? Você soube que o irmão está doente. Isso te incomoda. Você fica preocupado. Você quer saber se ele precisa de um remédio. Você quer saber se ele precisa de uma ajuda. Você se preocupa quando alguém não está bem. Você se preocupa quando alguém some. Quando você vê alguém numa situação difícil, você não consegue fechar os olhos. Você realmente se preocupa com quem sofre. Outra característica de alguém que pode estar sendo chamado para o diaconato. Você já serve sem que ninguém veja. Você não tem palco, você não tem holofote, mas na sua igreja local você já está ajudando. Porque você não precisa de um reconhecimento de um palco para ajudar. Você atua nos bastidores. Terceira característica. Gosta de resolver o que está desorganizado. Quarta. A sua vida já inspira equilíbrio e maturidade. Como é que eu posso saber disso? As pessoas já te procuram para pedir uma opinião. Elas gostam de estar perto de você. Se tu não tem comunhão com as pessoas aqui, já não dá para ser diácono. Alguém que não tem comunhão com pessoas não pode ser diácono. Sua vida inspira equilíbrio e maturidade. Outro ponto importante. Você é conhecido por ser confiável
as pessoas te procuram. Quando as pessoas estão fazendo alguma coisa, elas já pensam logo em você estar envolvido. E último ponto muito importante. Você conduz sua casa com amor e ordem para aqueles que são casados. Eu sei que você não é perfeito, mas pensando na tua casa hoje, tá tudo bem lá? Eu sei que tem as desavenças que de vez em quando aparecem, mas de 100%, é mais de 50% tranquilidade, paz, um bom convívio. Se essas coisas que eu falei para você aqui, é isso que você percebe em você, cara, eu tenho isso aí que tu falou. Eu me importo com alguém que está sofrendo. Eu estou servindo quando ninguém está vendo. Eu gosto de resolver o que está desorganizado, eu sinto alegria nisso. Eu estou percebendo que a minha vida inspira equilíbrio e maturidade, porque as pessoas têm me dito isso. As pessoas me procuram, as pessoas, até para desabafar, já estão me procurando. Eu sou conhecido por ser confiável e eu tenho um bom relacionamento na minha casa. Essas são as características que nós, como igreja, precisamos que alguém perceba em si, amém? E fale assim, eu quero ser um diácono ou uma diaconisa. A partir desse momento, nós temos uma parte importante. O irmão ou irmã já serve antes do título. Isso aqui é muito importante. Você não tem nenhum título, mas você já está ajudando a sua igreja local e servindo antes disso. Os irmãos já observam o teu comportamento como alguém que é fundamental ao funcionamento da igreja. A igreja reconhece que você é importante para o funcionamento da igreja. A partir disso, a ordenação pública é feita por imposição de mãos, também por meio de teste, com o último voto da igreja concordando que esse irmão de fato é um diácono ou uma diaconisa. Todos estão entendendo? Na frônese, ninguém é colocado no cargo para começar a servir. Só reconhecemos quem já está servindo sem cargo. Vou repetir. Na frônese, ninguém é colocado no cargo para começar a servir. Só reconhecemos quem já está servindo sem cargo. Então, se você não está servindo sem cargo, não espera que eu vá te fazer um convite. Como eu falei, você tem que querer isso. Duas pessoas me procuraram. Amém? Eu não respondi elas, porque eu estava orando. Fiquei pensando, observando, anotando o comportamento dessas pessoas, vendo como essas pessoas já ajudaram a gente, colocando elas nesse padrão aqui, se realmente é válido ou não, tá bom? Mas já vamos falar sobre isso no final. Uma última parte é um comparativo de toda essa equipe. O presbítero docente, o presbítero regente e o setor de diaconato. Missão do presbítero docente é ensinar, doutrinar e pregar. Missão do presbítero regente, cuidar, governar e julgar, porque ele está dentro da disciplina eclesiástica. Função do diácono e da diaconisa, servir, socorrer e manter a unidade. Qual a autoridade espiritual que eles têm? Presbítero docente, palavra, que é a pregação e sacramento. Presbítero regente, governança, administração e disciplina. Diácono e diaconisa, eles não governam, eles não têm esse ofício de governar, mas eles têm o ofício de cuidar e influenciar. Qual é o serviço central desses ofícios? O presbítero docente, a principal função dele é a palavra e a doutrina. Presbítero regente é o conselho envolvendo decisões administrativas e visita. Diaconato é praticidade, ação e ajuda direta.
Como é que esses ofícios prestam contas? O presbítero docente tem que prestar conta ao conselho da igreja, que nesse momento vai se tornar o presbítero regente, os outros presbíteros que vão surgir, e o diaconato. O presbítero regente também deve satisfação a esse conselho. O diácono também deve prestação de contas a esse conselho. Um vai ter que cobrar o outro e observar as falhas um no outro para poder se corrigir. Por último, como é que eles atuam junto? Como é que vai funcionar essa equipe? O presbítero docente, ele guia espiritual, é o guia espiritual da igreja através da teologia. O regente, ele é o governo administrativo de disciplina, ele observa como a igreja tem funcionado e os irmãos. E o diácono estão sempre com as mãos estendidas da compaixão para ajudar e servir o irmão. Em outras palavras, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Então, um diácono num culto como esse, ele está preocupado se os irmãos estão com o ventilador na direção dele, ele está preocupado se as cadeiras estão acomodando todo mundo, ele está preocupado se a salinha das crianças está funcionando bem, se não está precisando de algum apoio, de alguma ajuda, ele está preocupado com o irmão que não veio. Vocês estão entendendo? Por que o irmão não veio? Será que aconteceu alguma coisa? Esse diácono vai nos ajudar a saber por que esse irmão não veio, por que esse irmão sumiu. Isso é muito importante, porque essa função não existe nas igrejas contemporâneas. Tá, irmão? Foi apagada. O nome agora é voluntário. Foi apagada essa função das igrejas modernas. Tá? Dentro de 3, 4 anos já não existe mais essa função. Quem ainda vai manter essa função viva, ainda mantém só como alguém que faz faxina, é a ala mais pentecostal. Então a gente, como reformado, deve zelar por esse ofício. Amém? Esse ofício de alguém que se importa com as necessidades dos irmãos. Amém? Esse é o diácono. Se você se identificou com isso, nós estamos precisando de pessoas como você para nos ajudar. Se se identificou, eu não estou pedindo que você seja perfeito, sabe, um robô que nunca vai errar, mas alguém que lute por esses comportamentos. Amém? Nós temos aqui 20 minutos para a gente poder ceiar. Eu quero... as duas pessoas que falaram comigo para o diaconato, um foi todo mundo, na hora que eu estou pregando, está olhando para essas pessoas diretamente, né? Descaradamente. Olha, o pastor está falando de ti. Uma é a nossa irmã Diana e outro é a nossa irmã... É o que eu chamo pelo apelido, é Catarine, né? Caterine, né? Uns chamam de Kate, Cat, depende aí do seu grau de... Mas nós temos que chamar pelo nome. Caterine, né? Caterine. Então, elas duas falaram comigo. Eu, como pastor, dando o meu aval sobre isso. Tá? Se alguém, depois dessa pregação, quiser falar comigo também, tudo bem. Se alguém falou comigo, eu não vi a mensagem, eu não estou te citando aqui porque talvez eu não tenha visto, tá? Se você falou comigo muito tempo lá atrás, eu também já não vou lembrar mais de ter falado essa semana. Elas duas já estão servindo os bastidores. Elas já estão organizando o que está desorganizado, elas já ajudam no grupo de estudo, elas já ajudam no curso de membresia, então elas já estão atuando sem palco há muito tempo, desde o ano passado. A Diana já está com a gente 2 anos e meio, Diana está com a gente 3 anos, 2 anos. A Diana, no primeiro ano de curso de membresia dela, no segundo ela já estava servindo em todos os bastidores. É arquiteta, ajuda no grupo de membresia, monta a biblioteca, todo aquele trabalho que vocês veem no Instagram, a Diana está postando os stories o tempo todo. Então, eu que estou no grupo, eu sei que o quanto eles trabalham, o tempo todo conversando, se preocupando em postar. Geralmente nesse grupo está a Diana, a Stephanie e o Rodrigo. É o tempo todo conversando com o outro, vamos postar, vamos colocar aqui para os irmãos assistirem, sempre tem uma preocupação, está mostrando o dia a dia da igreja. Então a Diana já tem servido há muito tempo. A Diana também, ela já é o principal elo de comunhão da igreja. Ela que movimenta a galera, vai e volta, se todo mundo estiver parado. Então ela
várias vezes chega comigo e fala, cadê o fulano? Por que o fulano não sei o quê? Ei, a gente precisa conversar com o ciclano. Então já é uma pessoa que tem essa preocupação, tá? Então eu creio que observem a partir de agora, tá? Eu vou conversar com eles depois, com toda a equipe, para a gente pensar junto esse teste, como é que vai ser esses ofícios funcionando. A segunda irmã, Caterine, ela chegou aqui e foi um grato presente de Deus para a gente. Ela já chegou ajudando a gente junto com a Dieverson, que foi o nosso primeiro professor, né? Dieverson é o nosso primeiro professor, nosso primeiro professor e mestre, né? E também ele vai ser englobado a essa equipe, né? Porque o mestre para a gente ele é muito importante. Então, só eu sei nos bastidores, por exemplo, o quanto ela nos ajudou, já organizando toda a parte de documentação da igreja, quem é membro, quem não é. Então, ela, junto com a Dieverson, organizando o nosso aplicativo que temzinho lá. Tem um aplicativo lá que tem todas as pregações, todos os estudos estão só num lugar. Tem livro lá, tem artigo lá. Então, essa equipe que é a Dieverson, a Caterine e a Diana, sempre estão se envolvendo nisso, ajudando esses bastidores. Então, se existe uma identidade, essa galera está trabalhando nisso. Tem a Stephanie, tem o Rodrigo também, que ajudam demais nesse sentido. Então, tem uma galera por trás funcionando e ajudando para as coisas acontecerem. Então, o meu coração como pastor ficou alegre, porque na minha cabeça, eu já imaginava elas. Como eu falei para vocês têm que querer fazer isso. Eu não vou ficar chegando, olha, fulano, Deus me disse que você tem que ser diácono. Não, quem tem que dizer para você é Deus. Né? A chamada é para você. Aí se você falar, pastor, eu vou analisar, e vou te falar, olha, tem isso aqui que não tem como. Existe a possibilidade de ajustar isso aqui? Então vocês duas, já têm nos ajudado nos bastidores. A Caterine, na turma dela de membresia, já é uma pessoa que tem ajudado muito os professores, né? Para o material, frequência. Então, para quem não está vendo aqui, muita coisa tem acontecido nos bastidores para essa igreja funcionar. Não é só o pastor. O pastor faz a parte mais fácil, que é subir aqui e pregar. Mas o trabalho, o mais trabalhoso, fora uma coisa que eu percebi também nas duas a capacidade de lembrar das pessoas. Por exemplo, eu vi a Caterine abrir a casa dela para juntar algumas meninas da igreja para orarem. Eu vejo a Diana sempre fazendo comunhão, trazendo alguma coisa para lembrar, presenteando pessoas. Então, esses comportamentos que eu percebo em vocês, ao meu ver como pastor, valida o que vocês falaram. Até a Diana me mandou um texto. Nossa, percebe esse texto todo bonito. Depois eu vou mandar um print lá no grupo para vocês verem, o texto todo formal. Todo formal, ela me mandou. Eu falei, nossa, fiquei aleluiado a ler o texto. A Caterine mandou um textão também. Eu falei, nossa, é um discurso de... Mas, meus irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Isso serve para vocês entenderem o seguinte. Eu sei que vocês não são perfeitos. Eu sei disso, tá? E aqui o nosso papel não é ficar tentando encontrar robôs. Mas nós precisamos de algumas características que o convívio e o vínculo com as pessoas. Se você não gosta de gente, se você não fala com os irmãos das igrejas, se você não sabe o que acontece nos bastidores, fica difícil te trazer para essa função. Amém? Eu sei que tem outras pessoas que podem ajudar no diaconato aqui, mas eu preciso que Deus desperte essa vontade em você. Porque se eu chegar com você e falar assim, olha, eu acho que não tem jeito para diácono, a pessoa já fica afetada. Então eu não vou fazer isso, tá bom? Como o nosso irmão Antônio, no presbitério, ele sempre se comportou como presbítero e sempre quis isso. A mesma coisa, as meninas sempre se comportaram como isso. Como a Dieverson sempre foi o primeiro a falar assim, eu quero ser um mestre. Amém? Nós temos aqui, eu vou falar um pouco sobre a questão do mestre no próximo culto. E aí eu tenho uma outra pessoa também, que ao meu ver, nós já conversamos nos bastidores, que vai também ser um mestre junto com o Adieverson, que também é uma mulher. Tá bom? Então nós vamos ter também a primeira mulher que vai estar ajudando no curso de membresia a gente. Por favor, homens, se espertem. Por favor, se espertem para ensinar também, tá? Tenham coragem e a gente vai desenvolvendo e aprendendo cada vez mais, amém? Então, atualmente, nós temos quantos professores de curso de membresia? Nós temos eu dou aula, o nosso irmão Antônio dá aula e o Adieverson dá aula. Então, nós vamos ter agora
uma pessoa, uma mulher que também é muito inteligente e a gente já percebe que tem todos esses vocês têm que parar de olhar, vocês ficam olhando para a pessoa. Não consegue, né? Olhar do irmão, já sei quem é. Mas no próximo culto eu vou falar um pouco sobre o papel do mestre na nossa igreja, porque para que até o Rodgers, que atua nessa área, o próprio presbíteros que atuam nessa área, a gente possa saber qual é o nosso direcionamento sobre isso, amém? Então eu estou em débito com vocês, falar sobre o mestre, vou falar sobre o batismo, que é uma pendência nossa, vamos ter que fazer nosso primeiro batismo em breve, e por último eu vou falar sobre dons, tá? E a gente encerra essa aula toda, e aí, vida que segue para esse novo ano de igreja, amém? Queria que você ficasse de pé, por favor. Hoje é a noite de Santa Ceia, amém? Nós vamos para a ceia do Senhor. Depois eu vou encerrar o culto orando pela Diana e pela... É Keterine ou Caterine? Caterine. Por coincidência, elas vão ajudar a servir a ceia, vocês verem, né? Caterine. Por coincidência, são elas duas que estão aqui, ó, vocês verem, né? Elas estão aqui nos ajudando a servir, estão escaladas hoje a ajudar a servir a ceia, amém? Vamos orar pela nossa ceia, amém? Estão com uma cara de diácono você. Amém? Meus irmãos, nós vamos orar agora pela ceia. A nossa ceia reformada, todo membro da Igreja de Fã tem que saber. É muito simples. Nós acreditamos que isso aqui é um memorial espiritual. O que significa isso? Ele serve para fazer a gente lembrar do que Cristo fez. Presta atenção. Quando eu toco nesse cálice na partícula, eu preciso lembrar o que Cristo fez por mim, mas não apenas lembrar. Eu preciso me conectar espiritualmente em oração com o Senhor, através do Espírito Santo e por intermédio de Cristo. Vocês estão entendendo? Amém. Peguei a partícula da ceia, só peguei, abri, tomei e comi. Ceiei? Não. Tem que lembrar do que Cristo fez. Tem que lembrar de quem você era sem Cristo. E tem que lembrar de quem você é com Cristo. Entendeu? A partir do momento que eu lembro sobre isso, o que é que eu faço? Eu oro a respeito disso. Isso é uma ceia de verdade. Amém? Então, se você pegar a partícula e não pensar em nada, você não fez nada. Você só veio aqui perder seu tempo. Amém? Então, agora é o momento para lembrar de Jesus Cristo. É o momento para falar com Deus. É o momento para, quem sabe, até fazer um balanço do mês. Como foi esse mês? O que esse mês que passou? O que nesse novo mês nós podemos ficar mais vigilantes? Nós podemos ficar mais atentos. Amém? Amém. É muito importante. Quem deve tomar a ceia? Tá? Eu jamais tirarei da mão de alguém a ceia. Correto? Mas quem deve ceiar? Pessoas regeneradas. Tá bom? Pessoas que nasceram de novo. Por isso, se você não sabe o que é isso, talvez você nem saiba o que é ceiar. Tá? Então, se você já tem compreensão o que é ser um nascido de novo, o que era o Evangelho, você está autorizado para ceiar. Amém? Tem um parênteses que eu quero fazer, que é aquele parênteses assim, olha, se você estiver em pecado, não toque na ceia. Muito cuidado com isso. Se for para tocar na ceia sem pecado, eu já desço aqui, não sei nunca mais. Tá? O que vocês têm que analisar? Existe a pessoa que é pecadora e luta contra os seus pecados, e existe a pessoa que não quer nada com nada. Dane-se Deus, eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Se você é esse tipo de pessoa, você não se importa com Deus ou nada, não toque na ceia. Agora, se você está nessa luta constante da santificação, que às vezes falha, mas se mantém de pé, continua marchando, pegue a sua ceia. Se você tem convicção do Evangelho e é nascido de novo, pegue a sua ceia e com toda a fé no seu coração,
com toda a memória em Cristo, você pode ceiar com a gente, você pode orar ao Senhor. Amém? Amém. O ponto final é, a ceia, ela parte, olha aqui para mim, a ceia parte de uma individualidade para uma coletividade. Em algumas igrejas a ceia é o seguinte, vai para o teu canto, ora, aí a tua oração particular do Senhor, não. Você vai orar, falar com Deus e depois nós vamos cantar juntos. Você vai segurar a mão do seu irmão do seu lado, porque isso tem a ver com a família de Cristo. Amém? Então é muito importante a gente se sentir bem nesse ambiente, se sentir bem com as pessoas à nossa volta. Amém? Todos compreenderam? Então vamos cear. Eu quero que você feche seus olhos, tá? Nós vamos orar, logo em seguida vocês podem distribuir, tá bom? Não abre e vai tomando, nós vamos tomar juntos, esperem um pelos outros. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado por estarmos aqui juntos. É nesse momento agora que nós ativamos nossa lembrança. Lembrança que não deve ser esquecida em nenhum momento do nosso viver. Nós estamos agora com nossa memória no sacrifício de Cristo. E é por isso que eu te apresento o cálice e a partícula que representa o sangue derramado para nos limpar, nos salvar. E o corpo partido e esmagado, o corpo sem pecado, que assumiu o nosso lugar. Que cada pessoa, ao tocar nessa ceia, ela possa lembrar do seu compromisso de memória e de conexão espiritual. Nos ajude agora nesse momento, através do teu Espírito Santo, a conseguir ceiar de verdade, a conseguir encontrar a alegria desse ato, a gratidão de poder lembrar o que eu mais te peço agora. Toque em nossos corações, em nossas mentes, e nos ajuda agora, Senhor, até a percepção correta sobre a ceia. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, e a igreja diga amém. Vocês podem distribuir, por favor. Não abra. Você já pode tirar a partícula aí para você não ficar na hora aí confuso, tá? Vai deixar no ponto. Tá faltando o Rodrigo, tá bom? Tem a Suzana também. Vocês foram pegar mais lá dentro. Todos pegaram? A nossa confissão de fé diz o seguinte: cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo ordenou e instituiu o sacramento da ceia. Vocês creem que foi Cristo? Amém? A fim de alimentar e sustentar aqueles que ele já fez nascer de novo e incorporou a sua família, que é a sua igreja. Vocês creem nisso?
Agora, aqueles que nasceram de novo têm duas vidas diferentes. Uma é a corporal e temporária. Eles a trouxeram de seu primeiro nascimento, e todos os homens a têm. A outra é espiritual e celestial. Ela lhes é dada no segundo nascimento, que se realiza pela palavra do Evangelho, na comunhão com o corpo de Cristo. Esta vida, apenas os eleitos de Deus possuem. Assim, Deus ordenou para a manutenção da vida corporal e terrestre o pão comum terrestre que todos recebem como recebem a vida. Porém, preste bem atenção aqui, a fim de manter a vida espiritual e celestial que os crentes possuem, ele lhes enviou o pão vivo que desceu do céu, João 6,51. Isto é, Jesus Cristo. Ele alimenta e mantém a vida espiritual dos crentes quando é comido, quer dizer, aceito espiritualmente, recebido pela fé. Vocês creem nisso? Tem uma passagem interessante dessa de João, que Cristo multiplica os pães e os peixes, multiplicou os pães e peixe, alimentou eles, e o povo continua vindo atrás de Cristo. Cristo fala para eles assim: vocês me procuram só por causa da comida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alimentem de mim. As pessoas acharam um absurdo. Esse cara é doido, está dizendo que ao pão a gente tem que se alimentar dele, as pessoas não entenderam. Mas Cristo falou naquele momento: parem de ser interesseiros. Vocês precisam parar de me procurar só pelo que eu posso oferecer materialmente para vocês. Vocês precisam me seguir pelo que eu sou. E a ceia é um momento importante para isso. Amém? Cristo é o pão vivo que nos alimenta. A fim de nos figurar este pão espiritual e celestial, a fim de servir de figura que Cristo é o pão vivo, Cristo ordenou um pão terrestre e visível como sacramento do seu corpo e o vinho como sacramento do seu sangue. Com eles nos assegura: tão certo como recebemos o sacramento e o temos em nossas mãos, e o comemos e o bebemos com nossa boca, para manter nossa vida, tão certo recebemos em nossa alma pela fé, que é a mão e boca de nossa alma, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, como o único Salvador para manter nossa vida espiritual. A moral da história é: quando você come um pão e um alimento, o que você se sente? Alimentado e mais forte. Quando eu toco nesse cálice, eu lembro, minha fonte de vida é quem? Cristo. Quando eu me alimento de Cristo, eu me torno forte e vivo espiritualmente. Então a pergunta que fica essa noite é: como é que está a tua saúde espiritual? Você está desnutrido? Sem força? Sem ânimo? Talvez falte esse contato com Cristo. Amém? Então esse é o momento de poder ser grato a Deus por tudo que Ele fez, mas também parar para pensar. Espero que esse mês de julho, se Deus permite a gente ter vida em todos os dias, seja um mês de muita gratidão e muita devoção ao Senhor. Amém? Amém. Vamos ceiar? Todos estão prontos? Repita comigo assim: esse é o cálice que representa a nova aliança. Sangue derramado em meu favor, que limpa, lava meus pecados. Por esse sangue, a ira de Deus não está mais sobre mim. Hoje sou justificado, tenho paz com Deus e sou filho em uma família espiritual chamada igreja. Traga à sua memória agora Cristo. Pense sobre Ele. E agora você pode tomar. Levante a partícula. Diga assim: essa partícula representa Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Sem pecado, íntegro, que assumiu meu lugar para me trazer paz. Corpo partido, humilhado,
que me amou. Você pode comer agora. Trazendo à memória Cristo. Vamos louvar junto? Exalvo o herdeiro, o Criador do universo inteiro. Resplendor do Pai, sua exata expressão, tudo sustenta és maior que os anjos, que os homens, te entronizamos. És maior que os anjos, que os homens, te entronizamos. Vamos orar, igreja, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sol, Senhor. Mas eu te conheço, mas eu preciso, Senhor. Segura a mão do irmão que está ao seu lado. Vamos juntos cantar como família. Vamos agradecer ao nosso Pai por Cristo. Vamos cantar acerca de Cristo. Vamos. Cante o melhor que você puder, o mais alto que você puder. Amém? A voz mais bonita a ser ouvida é a voz da igreja. Vamos juntos. És a voz. És a voz. O herdeiro, o Criador do universo inteiro, resplendor do Pai.
És maior, és maior que os anjos, que os homens, te entronizamos. És maior que os anjos, que os homens, te entronizamos. Resplendor. Resplendor do Pai, se exalta, expressão, tudo sustentável. Vamos, igreja! És maior que os anjos, que os homens, te entronizamos. És maior que os anjos, que os homens, te entronizamos. Amém? Nós vamos orar para o nosso culto. Eu queria chamar as nossas duas diaconisas aqui que vão entrar em teste. Vamos orar por elas. Vocês podem subir aqui. Nós vamos orar por elas e nós vamos encerrar o culto também orando, tá bom, gente? Como vocês sabem, meus irmãos, é um momento importante para a gente, esse momento de teste. Por quê? Porque a nossa igreja está crescendo, a nossa igreja está se desenvolvendo. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui estão extremamente felizes, porque são duas pessoas que vocês gostam demais. Amém? Então, no nosso coração, a alegria é muito grande. Espero que vocês possam sempre amar fazer isso. Vocês possam se encontrar cada vez mais em Cristo fazendo isso. Como pastor, eu reconheço todas as características necessárias para que elas possam estar se candidatando a isso. Agora, cabe à nossa igreja, no futuro, reconhecer isso de forma pública. Amém? Então, vocês vão perceber que, após as duas últimas pregações que eu fizer, a gente vai ter um projeto aqui para que todas as funções possam desempenhar de forma correta para a igreja. Amém? Então, vocês vão ver eles e elas trabalhando e estando no ofício agora de forma reconhecida. Vamos orar por elas. O coração da nossa igreja deve ser um coração extremamente feliz, alegre, por ver o progresso de duas irmãs em Cristo Jesus, né? A Caterine eu conheci aqui na Frônesis, né? Ela já é fruto da membresia nova, né? Amém? A Diana já é de adolescência, acho que é 10 anos, né? A Diana me ajudou na minha primeira liderança de grupo familiar. Eu comecei a pregar, para vocês que não sabem, eu comecei a pregar em células na época, né? Minha primeira pregação foi em célula. A minha equipe era a Diana, já foi a Diana, quando eu estava organizando, eu queria ajudar outras igrejas a fazerem também grupos pequenos. Então a gente montou material didático, e ela foi a primeira pessoa que me ajudou. E o Rodrigo, ele veio nas primeiras pregações, me aguenta até hoje. Então, para mim é uma alegria ver eles aqui, porque... E o nome na época que a gente fazia da Blues era Os Escolhidos. A gente nem sabia o que era esse negócio de teologia, mas já tinha o nome Os Escolhidos. Então, para mim é muita alegria, porque a Diana, ela estava errante, e um belo dia nós nos encontramos na casa da Tainara, né, por uma pizza, não foi? Então foi uma conversa, ela veio para cá, já trouxe o Rodrigo, e são pessoas que servem e ajudam muito a gente nos bastidores. Então, quem diria, né, Diana? Quem diria? É ela que me mandou mensagem, e ela que falou assim, Tayan, eu tenho percebido meus irmãos também falarem, a mesma coisa aconteceu com a Catarine, então eu estou muito alegre por isso, né? Estamos aqui há 4 anos esperando por isso, amém? Esperando por isso. Ela também é uma daquelas turmas castigadas de curso de membresia, 1 ano e meio, foi 1 ano e meio? Ou 2 anos? 2 anos. 2 anos de curso de membresia. Vocês pegam, ela foi 2 anos, né?
Do irmão Antônio foi 3 anos, eu acho, da dele. 3 anos e meio. Hoje a gente faz 6 meses, né? Então vocês já estão... Então eu estou muito feliz, quero falar para vocês que eu estou muito feliz de poder ver a iniciativa de vocês. Meu coração se alegra demais por isso. E realmente vocês podem estar aqui agora com todas as características necessárias para isso. O que precisa melhorar, vocês vão amadurecendo, vocês vão... mas se hoje a Frones está com 4 anos aqui e ela progrediu em algumas áreas, vocês são responsáveis por isso. Então, nada justo do que o reconhecimento. Vamos orar? Pai querido e amado, meu coração está muito alegre por ver 2 servas e filhas tuas tendo a coragem de se posicionar para ajudar a sua igreja local. Porque, Pai, é de pessoas assim que nós precisamos, que amam sua igreja local, que amam saber se as pessoas estão vindo ou não, que amam organizar o que está desorganizado, que amam, Senhor, servir sem palco. Eu te louvo pela vida dessas 2 filhas. Senhor, que o Senhor possa capacitar a Diana, a mente dela, que o Senhor possa capacitar o coração dela, que o Senhor possa capacitar a mente e o coração da Caterine, no seu casamento, na sua vida profissional, das 2, Senhor. Que o Senhor possa dar, Senhor, cada vez mais certeza ao coração delas de que elas são tuas filhas. Que toda tristeza, que todo desânimo, que qualquer coisa que venha tirar a visão delas daquilo que é teu, eu oro para que teu Espírito possa ajudá-las nesse momento. Enche elas agora, Senhor, de sabedoria. Sabedoria para que, acima de tudo, elas possam te amar e amar seus irmãos. Dá um olhar para elas que elas não têm ainda hoje. Um olhar, Senhor, cada vez mais aguçado para perceber a necessidade, a dor, que o Senhor possa revestir elas de cuidado com seus irmãos. Que elas possam, de fato, ter o amor ágape. E que elas possam olhar para elas mesmas e se ver perguntando o que está acontecendo com o coração delas, de tanto amor, de tanto serviço e de tanto cuidado. Que elas possam amar essa congregação. Que elas possam, Senhor, zelar por essa congregação. E que elas possam, Senhor, sempre valorizar o teu evangelho. Eu, como pastor, reconheço agora as 2 como diaconisa em teste. Então, que nesses 3 meses, Senhor, elas possam se desenvolver e descobrir a beleza que é poder assumir a responsabilidade de ajudar o teu corpo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa noite. O Senhor possa levar todos guardados e protegidos em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço. E a igreja diga, Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Vocês podem vir dar um abraço aqui nessas 2, amém?